Ponto. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu Santo Espírito esteja conosco agora, trazendo entendimento, revelação, trazendo, Senhor, as palavras que precisamos ouvir para esse tempo. Que o Senhor venha nos conduzir, nos, nos fazer, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra nos ensine essa noite. Que a tua palavra nos ensine o caminho que devemos andar e como, Senhor, devemos seguir. Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo. Gente, deixa eu até pegar o capítulo aqui, né? Estou descapitulado. Deixa eu ver aqui. Capítulo 8. Vamos lá. Agora no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele está falando das ofertas das igrejas, né, da Macedônia, que foi levantado para os pobres que estavam na Judéia. Então, praticamente o capítulo 8, ele vai trazer mais essa questão, né, de, de, de tudo isso, de toda essa característica aí, dessa, desse levantamento dessa oferta e tudo mais. E o capítulo 9 também, né, tanto o 8 quanto o 9, ele vai trabalhar bem essa questão aí, né? Lá, então vamos lá. É, todo mundo aí? Vamos na Bíblia normal. Só pegar, tem uma embolada aqui. Vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concebida à igreja da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles supera e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostravam vulneráveis, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Deixa eu só ver aqui uma referência aqui também. Dentro disso daqui, a gente tem lá em Romanos 15, né? Em Romanos 15 a gente vai ver também essa mesma referência. Mas como a gente não leu Romanos, a gente lê, quando a gente for ler, a gente já pega isso daqui. Mas vamos lá. E não somente fizemos como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, é, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra
que começada pelo que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, porque não é para os que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente ao falar daqueles, de modo que a abundância daqueles que vem a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Esse daqui é uma referência, né, do maná. Mas vamos ler o capítulo 8 todo. Mas graças a Deus que por no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrou-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espelhado para toda a igreja. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por vós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo em muita ocasião e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pelas muitas confianças em vós. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Oxe, tá. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa execução a vosso respeito na presença desses homens. Vamos ler agora na Bíblia a mensagem. Capítulo 8. Tá. Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pela quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doação sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Eles contribuíam com tudo que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Foi tudo espontâneo, tudo ideal, ideia deles. Fomos apanhados desprevenidos. A explicação é que eles, antes de tudo, se entregaram sem reserva a Deus e a nós. A outras ofertas simplesmente fluiu dos propósitos de Deus que trabalham na vida de cada um. Foi por isso que eles nos convenceram a pedir a Tito que trouxesse a oferta para vocês, para que aquilo que começou tão bem pudesse ser concluído. Vocês já fazem bem muitas coisas. Confie em Deus. São articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, espero que também façam o melhor. Não estou tentando dar ordem contra a vontade de vocês. Apresento o entusiasmo dos macedônios como um estímulo ao amor que há em vocês, na esperança de atrair o melhor de cada um. Vocês conhecem a graça generosa do Senhor Jesus Cristo? Ele era rico, mas deu tudo por nós. Tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na minha opinião, o melhor que vocês podem fazer agora é concluir o que já começaram no passado, para não deixar que boas intenções deem em nada. O coração de vocês está no lugar certo. Vocês já têm tudo de que precisam para terminar. Estão então mãos à obra.
uma vez que o compromisso é claro. Façam o que podem. O coração orienta as mãos. Não estou querendo que se cansem enquanto os outros descansam. Nada disso. Vocês estão ombro a ombro com eles o tempo todo. O excesso de vocês supre a falta deles, e o excesso deles supre a falta de vocês. No fim, tudo ficará bem, como está escrito. Nada sobrou para quem tinha muito, nada faltou para quem tinha necessidade. Dou graças a Deus por transmitir a Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Ele teve muita consideração sobre como nos sentimos, mas a iniciativa de ajudar vocês foi toda dele. Estamos enviando um companheiro com ele, alguém muito popular na igreja, um bom pregador da mensagem. Mas nele há muito mais que popularidade. Ele merece confiança total. As igrejas o escolheram para que nos acompanhassem em nossa viagem e nos ajudassem na tarefa de compartilhar os dons de Deus, ao mesmo tempo honrando ao Senhor e tendo cuidado de evitar escândalo. Não queremos que ninguém pense que pegamos um centavo desse dinheiro para vocês. Somos tão zelosos da nossa reputação diante do público como somos diante de Deus. É por isso que estamos levando outra pessoa de confiança conosco, já que provou sua fidelidade muitas vezes e trabalha com a mesma disposição desde o início. Ele ouviu falar de vocês e gostou do que ouviu, tanto que mal pôde esperar para chegar aí. Não preciso dizer mais nada a respeito de Tito. Temos sido, por muito tempo, companheiro na tarefa de servir vocês. Os irmãos que viajam com eles são representantes das igrejas, um crédito real para Cristo. Mostre a eles do que vocês são feitos, demonstrando o amor de que têm ouvido falar nas igrejas. Permitam que eles vejam por si mesmos. Então, o primeiro fato aqui agora de Coríntios 8, né, só recapitulando aqui mais uma vez, veja só, a segunda carta à igreja de Coríntios, mais uma vez o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Defendendo o seu apostolado. O apóstolo Paulo está mais uma vez. Quando a gente fala defendendo o apostolado, parece que ele está se gloriando. Não, ele está tentando aplacar na igreja alguns conflitos. E o conflito maior é quando ele dá aquela palavra muito ríspida, né? Pega esse irmão, dê a Satanás, ou seja, expulse da igreja. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu sei o que é isso. Você chegar e falar assim, meu irmão, vá para outra igreja. Gente, que conflito dá, né? Muitas vezes a pessoa não está fazendo nada na igreja, ela está insatisfeita na igreja, mas o dia que você fala assim, vai para outra igreja, a palavra é, me expulsaram da igreja. Eu creio que só pastor sabe o que é isso. Principalmente um grupo de WhatsApp. Já viu o grupo de WhatsApp? A pessoa não está fazendo nada, a pessoa nunca dá um oi. Aí o dia que você falou assim, saiu, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Mas é normal, é óbvio que tem pessoas que estão ali sempre aprendendo, mas eu estou dizendo de pessoas que muitas vezes não estão envolvidas. E era o que estava acontecendo, não estava envolvida. Eles não estavam envolvidos, aquele homem estava envolvido em pecado, e o apóstolo Paulo dá uma palavra ríspida ali, né? Por carta, gente, por carta. Entenda isso daqui, por carta. Quando a gente fala por carta, é que o cara dá uma resposta, 2 meses, 3 meses, 5 meses depois chega a resposta, né? Ou seja, não é que nem aqui, né, irmão? Olha, entrega o diabo. Aposto, o negócio ficou com cara feia aqui. Vixe, rapaz, então deixa eu consertar esse negócio aqui, né? Vamos falar melhor. Entrega não ao diabo, entrega aos demônios, né? Não é o diabo, é o diabão, né? É o demônio, brincadeira. Mas veja só, veja o fato aqui é que criou uma atmosfera muito ruim dentro da igreja. E nesse ponto, o apóstolo Paulo, agora na segunda carta, ele está explicando por que ele fez isso. E aí, se você ver até o capítulo 7, tem muitas coisas legais que a gente tira como doutrina, mas de fato o que está acontecendo aqui é a justificação. A justificativa do que porque ele pediu, o que isso provocou no meio da igreja, como foi bom. Houve muita insatisfação, mas depois eles entenderam por que aconteceu. Agora, do capítulo 8 ao capítulo 9, ele está falando das ofertas que foram levantadas
para a igreja. Por que para a igreja? Para a igreja da Judéia. Irmãos, se a gente parar para pensar aqui, um hábito tinha sido propagado no meio da igreja. Venda tudo e entregue tudo. Isso daqui, veja só, isso daqui é o que eu estou dizendo. Na igreja da Judéia e nas outras igrejas, é óbvio que, veja, estava passando por problema, havia perseguições, houve um monte de tumulto, mas eu quero fixar esse ponto, porque a gente olha como algo muito bonito, né? Eles vendiam tudo e entregavam tudo. Mas pare e pensa aqui. As pessoas paravam de trabalhar, vendiam tudo e entregavam tudo. E depois? Já parou para pensar que depois é, eles precisavam comer? Imagine que o montante que foi arrecadado desse para eles viverem um ano juntos. Porque o que dá para entender é que todo mundo parou de trabalhar ali em Jerusalém, né, na sua circunvizinhança, a igreja ali. E aí? Todo mundo parou de trabalhar, todo mundo foi viver em comunhão, todo mundo ficava adorando o Senhor, né? E naquele negócio. Mas e aí? E os recursos? Vinham da onde? Como que eles ajuntavam depois os recursos? Não ajuntavam. E a igreja começou a passar necessidade. Eu imagino, eu, Éder, nunca parei para estudar mais profundo sobre isso, mas o que eu entendo é que a igreja de Jerusalém, ali, aquela igreja, ali eles estavam passando por algumas necessidades. Volto a dizer, pode ser por causa das perseguições, né? Lembre-se que depois de 70 houve a perseguição, houve a destruição de Jerusalém, do templo, daquelas coisas todas, houve algumas caças ali, mas eu imagino aqui que houve um probleminha também, que o probleminha é que todo mundo vendeu tudo e ficou lá agora à mercê. E o dinheiro foi acabando, as coisas foram acabando, a igreja foi definhando nesse sentido econômico, porque o que dá a entender também é que eles esperavam que Jesus voltasse no outro ano, né? É mais ou menos assim, Jesus volta no outro ano, Jesus volta o mês que vem, ele só foi lá preparar a casa, como ele é Deus, ele vai dar uns dois gritos lá, pronto, as casas, tudo vai aparecer, ele volta, pega a gente, nós vai embora, né? E, meu irmão, Jesus não voltou, né? Não voltou um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e Jesus não voltou. E o que aconteceu? Agora estava todo mundo sem recurso. E aí as igrejas começaram a juntar tudo, né? Volto a dizer, muitas outras coisas aconteceram. Estou citando esse ponto. E aí agora o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu quero louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Porque eles foram espontâneos. Eles foram espontâneos no dar. E Tito agora está indo para a igreja de Coríntios ali, né, também participar disso daqui, ou seja, arrecadar, ou seja, agora estava arrecadando alguns recursos para que esses recursos fossem juntados para lá. E o apóstolo Paulo, então, estava falando dessa alegria que ele estava vendo das pessoas a juntarem. E ele usa uma palavra que eu acho legal, ele fala, gente, não é que a necessidade deles vai sobrecarregar vocês, mas dê aquilo que vocês podem. E na comunhão daquilo que você pode, você vai ajudar os outros a fazerem isso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhando para isso, olhando para esse ponto, eu deixo aqui com vocês hoje, falando dessa característica. Veja só, esses tempos a gente juntou, né? A gente fez essa proposta, irmãos. Olha, aqueles que podem contribuir com 5, com 10, com 20, com 50, com 100, né? E os irmãos pegaram semanalmente para fazer isso. Eu quero depois, né, apresentar. A gente falou um ciclo de 3 meses e a gente sempre vai assim, olha, irmãos, quem pode, né? Quem pode, quem pode. É interessante que por mês, a gente acaba abençoando aí em cerca de 10, 9 a 10 mil reais por mês para pessoas. Vocês, às vezes, um contribui com 5, outro contribui com 10, outro contribui com 20, né? Como eu disse, muitas vezes eu acabo, como eu disse, olha, eu vou distribuir, vou também usar em algumas missões que eu vou, mas entenda, hoje, desses recursos que entra em torno de 10 mil, às vezes 11, às vezes 12, às vezes 8, dependendo
do mês, mas em torno de 10 mil reais daquilo que é levantado de vocês vai para a mão de irmãos que eu nem conheço, né? Que todos vai lá e a gente, uns eu conheço, outros não conheço, e a gente vai distribuindo os recursos. Ou seja, imagina que em torno de, sei lá, às vezes 10, 12, 11, 8 pessoas, 10, dependendo daquilo que está sendo proposto, né? A gente vai abençoando missionários, abençoando pastores, abençoando irmãos, né? Tem irmãos que a gente está pegando. Então, é muito interessante isso quando a igreja ela vai se movendo, né? Ou seja, a pessoa pegou ali R$ 5, a pessoa outra pegou R$ 100, a pessoa pegou R$ 20, mas eu pude dar isso daqui, eu pude entregar. E o montante desse povo, ou seja, o montante da igreja, a gente consegue levantar um montante e às vezes abençoar pessoas, né? Falar, olha, tá passando, né? Quando a gente teve, ó, sofreu um acidente, né? Recebeu uma oferta lá, o outro recebeu, o outro está desempregado, o outro entrou em um problema, né? Um pastor que está passando por uma dificuldade, um pastor que está passando por um momento difícil, um irmão, e aí a gente vai conseguindo abençoar essas pessoas com esses recursos. É exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Falou, olha, gente, esses recursos que vocês prontamente, alegremente, vocês entraram falando assim, olha, eu quero me dispor, eu quero fazer isso. Isso tem sido motivo de bênção para aqueles irmãos que estão recebendo. E a gente hoje tem visto, né? A gente tem feito isso. Né? A gente tem como rede, como igreja, eu vou dizer como igreja, porque a gente aqui é uma grande igreja. A gente, infelizmente, pensa que igreja tem que ser de uma denominação, né? São várias denominações. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, né? O reino se movendo. E às vezes, com o teu recurso, a gente consegue alcançar muitas pessoas, alcançar vidas, é, ajudar, né, homens e mulheres que estão na lida do evangelho e ajudar irmãos mesmo, irmãos que às vezes estavam passando por uma necessidade. Então, veja só de irmãos é em torno de 4 a 5 mil reais por mês, só irmãos. Irmãos, sem contar pastores e missionários que a gente ajuda com esses recursos. Só irmãos. Irmãos do grupo é de 4 a 5 mil reais por mês. Você entendeu? Então, assim, a gente vai distribuindo. E esses recursos são recursos de vocês, da igreja, né? Da igreja que está entrando e a gente está liberando para a vida dessas pessoas. Então, isso é maravilhoso. É bênção demais, né? É gratificante a gente ver aí como o Senhor vai nos dando oportunidade de abençoar. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Né? Então, não tem muito o que falar. Nesse caso, não tem muito o que explicar, só tenho que testemunhar, né? Como que é essa questão da igreja quando se ajunta com um propósito, né? Se ajunta com um objetivo. E é isso que a gente tem aprendido a fazer com o que nós chamamos de oferta de justiças, né? Quando a gente está trabalhando aí acerca disso. Amém? Capítulo 9. Instrução de Paulo em referência à grande colheita, ou colheita é bom, né? Coleta. Veja só, aqui nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, ele falando como que ia ser. Então ele deu a origem, ou seja, o que fazer, né? O que fazer, ou ele estava agradecendo a igreja em relação a isso, né? Que com o coração livre estavam fazendo isso, ou seja, aqueles que tinham em sobra estavam suprindo a necessidade daqueles que estavam em falta. O apóstolo Paulo estava louvando a Deus, porque ele disse: olha, eu não fiz nada. Eu vi lá as pessoas se movendo, eles estavam se movendo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, acho que estava, se eu entendi bem, o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Dando um incentivo para a igreja de Coríntios, né? Bora, irmãos, bora fazer a mesma coisa, vamos avançar. E era exatamente isso, porque agora ele vai falar como que vai ser essa coleta. Então ele viu a experiência, ele viu a experiência da igreja da Macedônia, né? Ele viu como que a igreja estava fazendo, falou, gente, eu estava lá, e o povo se juntou, assim, de uma forma livre, ninguém ficou lá pedindo, o povo mesmo, não, vamos ajudar o povo lá, vamos ajudar, e eles saíam e pegavam e tudo,
E ele estava agora dando a instrução para a igreja de Corinto. Sabe aquele negócio que a gente repete? Fala, rapaz, eu vi isso daqui lá na igreja lá do fulano de tal. Achei legal demais, vou fazer aqui na igreja. Né? Era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele falou, gente, vamos fazer aqui também. E agora ele vai dar a instrução de como ele ia fazer. Aí ele diz assim, verso capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que no nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizer, estivéssemos preparados para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encontre desapercebido, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, enquanto essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão da generosidade e não da avareza. Irmão, é interessante o capítulo 9 que o apóstolo Paulo fala assim, ó, gente, eu falei para vocês, quer dizer, eu falei para eles que vocês eram top. Pelo amor de my God, não deixa a gente chegar aí e encontrar nada. Você entendeu? Eu mandei alguns irmãos na frente pra gente, tipo assim, né? Pra gente dar aquele negocinho, falar assim, cara, se prepara porque o povo tá vindo aí. Eu vou dizer assim que isso aqui é de pastor para pastor Marisa. Sabe aquele negócio que você fala, não, cara, na minha igreja, meu Deus do céu, na minha igreja o povo faz isso, na minha igreja o povo faz aquilo. Aí, de repente, meu irmão, chega alguém de supetão e fala, rapaz, eu quero ir lá na igreja, né? Aí chega lá na igreja, chegou no dia do culto, ninguém nem foi no culto, né? Você fala, meu Deus, que vergonha. Eu acho que nunca ninguém passou por isso, né? Nunca. Sabe aquele negócio assim que a gente fala? Isso daqui acontece muito com a gente, né? Nossa, meu Deus do céu, muitas vezes fala assim, apóstolo, eu queria ir lá para Comodoro. Eu falo, né? Aí chega lá, nessa igreja lá, o pessoal deve cuspir fogo, plantar bananeira, o povo deve virar mortal, dar o Hadouken, né? Todo mundo lá deve ser vice-deus. Aí você chega lá, chega no culto, né? Não foi ninguém. Fala, meu Deus do céu, né? Que é isso? Então o apóstolo Paulo estava falando, olha, gente, a igreja de Corinto, vou dizer para vocês, meu irmão, pensa numa igreja top. Aí o apóstolo Paulo estava mandando os irmãos falar, gente, eu estou escrevendo aqui que, pelo amor de Deus, eu disse que vocês eram top. Vai que alguém da Macedônia vai comigo e chega aqui, não tem nada preparado. Fala, oferta? O que é oferta? Não preparamos nada, não, né? E ele falou, quem vai ficar envergonhado é eu e vocês, né? Então, pelo amor de my God, prepara alguma coisa aí. Exatamente. Desse jeito. Eu vou ler tudo, eu vou ler todo na versão normal e a gente vê na versão a mensagem. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazê-los abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aonde está escrito isso, né? Como está escrito? Ele diz, como está escrito? Está lá em Salmo 112, 9. Distribuiu, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Né? Esse é um salmo da promessa da vinda futura, da vida futura dos piedosos, né? Daqueles que são piedosos. É uma promessa. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Oxe, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que interessante, isso daqui é uma referência também
do texto de Isaías 55, verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem querer, sem primeiro reguem a terra e a fecunde e o façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e o prosperará naquilo que a designei. Sabe aquele texto, né, que a gente sempre usa, a palavra nunca volta vazia? É uma referência do que o apóstolo Paulo está dizendo. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio, seja tributado graça a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a nossa necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus, visto como na prova dessa ministração glorifiquem a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribui para eles e para todos. Enquanto oram, eles o vosso favor com grandes feitos, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Graça a Deus pelo seu dom inefável. Verso capítulo 9. Vamos lá. Se eu escrevesse algo mais a respeito dessa oferta para os cristãos pobres, começaria a me repetir. Sei que vocês estão a posto e prontos para o que der e vier. Tenho dado boas referências de vocês por toda a província da Macedônia, dizendo a eles: a província da Acaia está pronta para essa tarefa desde o ano passado. Imagina o apóstolo falando, né, mas esse povo já está pronto. Esse povo está já preparado. Está prontinho. E o entusiasmo de vocês contagiou muita gente. Agora estou enviando esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como eu disse que estaria, para mostrar que não é à toa que tenho orgulho de vocês. Se eu e os macedônios descobrirmos que vocês não estão preparados, será vergonhoso para todos, para mim e para vocês. Nosso testemunho teria sido puro ufanismo. Por isso, para ter certeza de que não haverá nenhum erro, recrutei esses irmãos para que, antes da minha chegada, preparassem vocês e a oferta prometida. Tirem todo o tempo de que precisarem para que tudo seja feito de modo apropriado. Não quero nada forçado nem correria de última hora. Lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheita farta. Quero que cada um de vocês tenham suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sobre coesão. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus pode derramar bênção das maneiras mais surpreendentes, portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos ao vento, dando aos necessitados com liberdade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que ele dá a vocês podem passar diante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fontes em Deus, ricas em todos os sentidos, fortes em Deus, né? Assim vocês
podem ser generosos em todo sentido e louvar a Deus conosco. Levar adiante essa obra de ação social envolve bem mais que saciar as necessidades básicas dos cristãos pobres. É um gesto que produz numerosas ações de graças a Deus. É um estímulo para que vocês vivam o melhor que puderem, demonstrando gratidão a Deus pela obediência ao significado pleno da mensagem. Vocês mostram gratidão com ofertas generosas aos irmãos em necessidade e assim se mostram gratos diante do mundo. Enquanto isso, por terem sido contemplados com a riqueza de Deus, a reação deles será orar por vocês, intercedendo de maneira apaixonada por qualquer necessidade que vocês tenham. Agradeçam a Deus pela oportunidade. Nenhuma língua é capaz de expressar os reais benefícios desse dom. Então, veja, irmãos, esse tema das ofertas é esses dois capítulos que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, agora eu junto de novo, né, o 8 e o 9, nós vamos ver o seguinte. No 8, o apóstolo Paulo está falando, mais uma vez eu coloco isso daqui, da necessidade. E aqui, irmãos, eu entro por um ponto. Gente, o povo não fez uma boa obra? Por que eles estavam em necessidade? O povo não vendeu tudo e deu como oferta? Cadê a colheita? Já pararam para pensar nisso? Não era para eles ter colhido? Não era para que eles pudessem ter avançado, já que deixaram tudo, venderam tudo e entregaram aos pés dos apóstolos? Como que eles vieram a, a viver ou passar por essas dificuldades? Aqui entra um ponto, aqui eu digo como, até mesmo nós podemos colocar como um ponto e se bobear uma doutrina aqui, né? Veja só, irmãos, muitas vezes nós pensamos que somente o plantar é a garantia do colher. Mas entenda, colheita não virá senão pela colheita de um trabalho. Ou seja, se eu deixo tudo e não trabalho e não produzo, como eu colherei? Entenda o negócio aqui. Eu deixei tudo, eu ofertei, então significa que Deus vai me prosperar, mas Deus vai prosperar o fruto do meu trabalho. Eu preciso me empenhar no fruto do trabalho, eu preciso ser específico, eu preciso ser dinâmico, eu preciso ser habilidoso. E quanto mais habilidade, mais o Senhor frutifica o fruto do meu trabalho. O problema é que o crente, principalmente o crente, e eu vou dizendo agora como crente brasileiro, principalmente o brasileiro tem muito essa tendência. O brasileiro é aquele, eu falo que isso é do povo, não só brasileiro, sei lá, mas como a gente está mais aí, né? A gente vê mais isso. O brasileiro ele tem uma fé, mas é uma fé muito irracional. Qual que é a fé do brasileiro? E não é só crente. Porque o brasileiro ele tem fé nisso. Eu quero arrumar um trabalho que eu trabalhe 2 horas por dia e ganhe 30 mil reais por mês. Esse é o brasileiro. O brasileiro ele quer trabalhar pouco e ganhar muito. E por isso que geralmente o brasileiro entra em diversas enrascadas, principalmente com jogos e com pirâmides. Vamos lá, eu sei que você não é dessa época, mas quem lembra da época do Telex Free? Quem lembra é Telex Free? Acho que é Telex Free, né? Telex Free, o tempo das pirâmides que começaram na igreja. Quem lembra aqui dos tempos aonde a igreja ela tinha essa expressão, né? Ó, você vai investir R$ 50 e você vai ganhar 10 mil. Irmão, como isso acontece? Como eu posso colocar R$ 50 e em 3 meses ganhar 10 mil?
Me explica essa mágica. É impossível, não tem conta, gente, não tem conta que fecha isso. Como? Isso é pirâmide. Os primeiros que entram na pirâmide, até tem meme, né? Procuro pirâmide no começo, né? Porque, irmão, no começo é fantástico, porque a gente está capitalizando o recurso, mas depois vai chegar num ponto que aí é onde estoura. E quando estoura é onde há um monte de falência. Aí encerra aquilo, começa outra pirâmide. Mas onde eu quero chegar aqui? Se você parar para pensar, os maiores propagadores dessas pirâmides era crente, quer dizer, era pastor, que colocava as ovelhas e fazia os negócios da China. Por que da China? Porque é aquele negócio, porque o crente tem essa visão. Irmãos, eu vou colocar R$ 10 e vou ganhar 100.000, porque Deus vai me abençoar para investir na obra. Gente, isso não existe. Entenda, isso não existe. Deus sempre vai abençoar o fruto do meu trabalho. Deus sempre vai abençoar o fruto do meu trabalho. Olha que interessante aqui. Isso aqui é bem interessante, isso aqui. Aí o brasileiro sai do Brasil e vai, sei lá, para a Europa, vai lá para os Estados Unidos. Aí ele trabalha 15 horas por dia. Mas o brasileiro mesmo, lá no Brasil, se ele trabalhar 8 horas, minha irmã, é escravidão. Mas quando a gente sai do Brasil, a gente começa a mudar a nossa visão. Por quê? Por isso que eu digo que é uma mentalidade, parece que está sobre o brasileiro. É trabalhar pouco e ganhar muito. Ou de fato é nem trabalhar e ganhar muito. Se eu puder nem trabalhar e ganhar muito. Então veja só, a igreja, infelizmente, ela entrou com essa característica. Deus vai me abençoar. Eu vou dar uma oferta aqui e Deus vai me abençoar. Mas como que a gente vê que é a bênção que Deus vai me abençoar? Vai vir dinheiro do céu, vai cair dinheiro de todo lado. O Senhor vai usar alguém, vai aparecer dinheiro na minha conta, vai não sei o quê. E agora, meu irmão, as coisas vão acontecer. É mais ou menos isso. O negócio vai acontecer de uma maneira, meu irmão. Você vai ver, agora eu vou ficar rico. Então, deixa eu te falar: fundamento, doutrina. Deus vai abençoar o fruto do meu trabalho. Entenda isso. A bênção do Senhor virá na minha produtividade. Lembre-se disso. Eu já comentei isso com vocês e comento de novo. Quando a Bíblia diz assim: traga os teus dízimos e ofertas e faça prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derrame sobre vós bênçãos sem medidas. O que é janela? Janela é aquilo que nos faz ver. Porta é aquilo que nos faz entrar. Então, quando ele diz que abrirá janelas dos céus, ele vai abrir o quê? Informações e revelações que vai fazer com que eu possa desatar trabalhos de frutificação. A gente pensa que abrir janela do céu é como que o Senhor vai abrir o tesouro e vai cair assim, ó, na minha conta. De repente, eu dei uma oferta de R$ 1.000. Ah, meu irmão, daqui um mês que vem vai ter na minha conta 1 milhão, porque Deus abriu as janelas do céu. Não. O Senhor vai te dar ideias criativas para que você possa estabelecer frentes de trabalho, produtividade. Você vai se tornar produtivo. Você vai se tornar alguém com ideias criativas. Você vai se tornar alguém com algo extraordinário que você vai começar a gerar, 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 e isso vai fazer com que as bênçãos do Senhor se estabeleça sobre a tua vida. Entendeu aqui? O abrir as janelas dos céus. Então, veja, a primeira coisa que a gente está entendendo é por que eles passaram por necessidade? Porque eles entregaram tudo e ficaram agora no culto. Né? Vamos ficar no culto agora. Não, queridos. Aí agora o apóstolo Paulo está falando do ato, né, de colher ensinando.
Qual o outro ensino que ele dá aqui, que eu digo agora como um ponto que nós podemos e precisamos aprender? Veja só, ponto que nós precisamos aprender é que ele começa primeiro falando, né? Olha, eu não quero passar vergonha, então vá lá, meu povo, prepara, pelo amor de Deus, deixa tudo organizadinho para nós aqui, né? E ele começa dizendo assim, ó, aí eu afirmo. O que que eu afirmo? O que semeia muito, muito também ceifa. O que semeia pouco, pouco também ceifa. Então veja, lei da plantio e colheita. Irmãos, isso daqui também é interessante. Veja só, tudo que você planta, você colhe. Vou dizer isso de novo. Tudo que você planta, você colhe. Mas o que você precisa entender? Que a semente que você planta é a árvore que nasce. Entenda isso. A semente que você planta é a árvore que nasce. Ah, mas eu planto intercessão pelos outros. Você vai colher intercessão para você. Ah, eu planto ajuda. Você colhe ajuda. Ah, eu planto, eu dou muita coisa, roupa, você vai colher roupa. Eu dou, o que você plantar é isso que você vai colher. Então, você quer colher dinheiro, plante dinheiro, é óbvio. Né? Isso aqui parece que também sai da nossa cabeça. Você vai dar recursos, você vai colher recursos. Você vai dar ajuda, você vai colher ajuda. Você vai dar atenção, você vai colher atenção. Então, a semente que você planta é a árvore que nasce. Amém? Então, assim, o que você quer colher? Vamos para a Bíblia. O que Abraão queria colher? Uma nação. O que Abraão plantou? Um filho. Ou seja, ele precisou entregar um filho para colher uma nação. Ele precisou dar a semente para poder receber a colheita. Deus queria muitos filhos. O que que Deus deu como oferta? O filho dele. Jesus se tornou, em vez de unigênito, ele se tornou primogênito. O único filho, ou seja, ele plantou e agora ele colheu muitos filhos. Jesus era o único, se tornou o primeiro de muitos filhos. Então, o que que nós temos que entender? Que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a tua colheita, o teu plantio, determina a tua colheita, gente. Aqui também é um outro fator. É a proporção que você avança plantando é o que você volta colhendo. Então, isso daqui também é uma verdade. Mas eu quero fitar em um ponto aqui, e por hoje, né? Porque aí amanhã a gente termina, porque amanhã a gente já vai para um outro tema, a gente muda a temática, né? Então eu quero deixar para amanhã. Mas veja só, olha o que ele diz aqui. Cada um, é, cada um contribua segundo propor no coração. Aí ele diz, não com tristeza. Dois, nem por necessidade. Gente, isso daqui é também um fator que nós precisamos aprender. Aqui eu coloco também como algo que eu preciso aprender. Eu não posso, plantar com tristeza. Lembra que a alma, ela é o agente de conexão, eternidade com materialidade. Entenda aqui, a alma humana, ela é o agente materializador do que já existe na eternidade. O mundo pega isso e usa como o chamado lei da atração, que não é isso que eu quero dizer. Não é isso o nosso fundamento. Mas, de fato, eu vou usar essa palavra que o mundo usa, a energia que eu libero é a frequência que se conecta comigo. Isso, de fato, é uma verdade. E aí o mundo usa como a ambição que atrai os meus desejos. Então o mundo diz, ambicione, né? Ou seja, deseje, você quer um carro, deseje o carro, fale do carro, fale da cor do carro, explica do carro e fala do carro. Então, quanto mais você fala, quanto mais você sonha, quanto mais detalhe você dá, mais você vai atrair esse carro.
de fato, é uma verdade, porém, é uma verdade corrompida, manipuladora e também egoísta. Não é isso que é o fundamento cristão. Mas o que eu quero que você aprenda aqui é essa realidade. Que realidade? Se você planta com tristeza, é a mesma coisa de você jogar a semente e jogar um veneno em cima. Você semeou, mas o veneno acabou de matar a tua semente, ela não vai produzir. Veja, olha o que o Senhor diz em Gênesis capítulo 2, verso 5. Ele diz assim: não havia chuva, não havia árvores na terra, as árvores ainda não estavam na terra porque não havia chuva e também não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, nós precisamos estar prontos para lavrar a terra da promessa. Ou seja, aquilo que está liberado para mim na eternidade, ela tem uma correlação com aquilo que eu estou arando ou lavrando para receber. Ou seja, que eu estou pronto para receber. Esse é um fundamento. Isso aqui para mim é uma doutrina. Por quê, irmãos? Tudo que o Senhor te dá será prestado conta e você terá que prestar conta. Mesmo que seja teu, você tem que prestar conta. A gente vê isso aqui várias vezes nos evangelhos, principalmente a parábola do semeador. O Senhor deu um talento e depois veio prestar conta. O Senhor deu 2 talentos e depois veio prestar conta. O Senhor deu 5 talentos e depois veio prestar conta. Veja, o que tinha 5 multiplicou para 10. E aí ele diz: agora pega esse um e deu que ter 10. Então, aquele cara continuou com os 10, mas ele primeiro teve que prestar conta, depois ficou com ele. O Senhor te dá algo, depois presta conta, e se você foi um bom servo, isso passa a ser teu. Mas antes, você tem que prestar conta. Então você tem que ser um bom administrador. Então veja assim, veja só. O fator principal aqui é, se eu semeio com tristeza, à medida que eu lanço a minha semente, eu já vou matando ela. Eu lanço matando, eu lanço matando, eu lanço matando. Por quê? Porque eu estou dando por tristeza. A minha alma, ou seja, o culto a Deus, ele nunca pode ser com tristeza. Isso daqui também é uma doutrina. Celebrai com júbilo ao Senhor. Olha só, vamos lá, é Salmo 100, né? Se não falha a memória. É, ó, celebrai com júbilo, to, é, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi com alegria, apresentai-vos com cântico. São 3 pontos. Primeiro, celebração tem que ter júbilo. Serviço tem que ter alegria. E toda vez que eu me apresento diante do Senhor, tem que ter cântico. Olha que interessante aqui. É um ponto. Toda vez que eu celebro, tem que ser com júbilo. Toda vez que eu vou servir Deus, tem que ser com alegria. E todas as vezes que eu vou me apresentar diante dele, tem que ter cânticos. Então, celebração tem que ter júbilo, serviço tem que ter alegria e apresentação tem que ter cântico. Por quê? Porque tudo isso reflete a alegria que eu tenho diante de Deus. Porque se eu me apresentar diante do Senhor, ou estar diante dele, ou fazer qualquer coisa para ele, sem um estado de júbilo, alegria e júbilo, alegria e cântico, eu entro debaixo de uma maldição. E a maldição definha e mata as minhas sementes. Onde está isso? Deuteronômios. Deuteronômios 28. Porque vocês não me serviram com alegria e júbilo e satisfação, vocês servirão os teus inimigos com miséria e tristeza. Gente, isso daqui é uma palavra de lei. Então, por isso que eu digo, é uma doutrina. Então, quando eu vou me apresentar diante de Deus com tristeza, eu já estou gerando uma maldição diante de mim. Entende aqui? Veja só. Eu creio que é notório e notável
quando a gente fala, né, do povo africano que vai ofertar. Quem já viu, né? Eles vão dançando e vão pulando e dá oferta, pula para cá e sapateia para cá e vai para lá. Quem já viu isso? Dizem, né, segundo alguns escritos, dizem que, na verdade, essa prática deles fazerem isso é porque chegou na época a notícia, a notícia do que aconteceu com Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira morreram na oferta. Vocês lembram disso? Eles morreram quando estavam ofertando. Então é mais ou menos assim, né? Os caras ofertaram com muita tristeza, com aquele negócio todo, com mentira, com aquele negócio. Aí chegou e falou: rapaz, vocês não sabem o que aconteceu na igreja lá, mano. Deixa eu falar um negócio. Deuteronômio 28. Deixa eu falar um negócio pra vocês, meu irmão. Os caras estavam lá ofertando, morreu os dois. Meu irmão, os caras começaram a falar: o quê? É como que assim, eu vou ofertar, meu irmão, eu pulo, grito, Senhor, eu tô feliz, não me mata, toma aqui, você entendeu? Eu tô feliz. Então, o fato aqui é que o Senhor, ele traz um princípio. Veja, há um princípio que é fundamental. Servir o Senhor tem que ser com alegria. Se eu chego diante do Senhor, tem que ter cânticos de celebração e júbilo. Eu preciso, eu preciso entrar nisso. E aí o apóstolo Paulo fala: não oferte com tristeza, irmãos. É com tristeza? Não, não vem não. Porque essa oferta vai gerar confusão na sua vida. Dois, olha aqui. Dois, é por necessidade? Também não traga não. Porque tem gente que oferta por necessidade. Como ofertar por necessidade? Não, rapaz, vou dar 10 porque eu vou ganhar 100. Não, isso é necessidade. Essa oferta também não serve. Você não pode fazer isso. Mas o fato agora é que ele traz um outro fundamento. Deus dá pão ao que tem fome e semente ao semeador. Olha que interessante. Por que dá pão do que tem fome e semente para o semeador? Porque esse é o fato determinante para a prosperidade. Te explico por quê. Veja só, irmãos, toda colheita depende de um plantio. Não tem colheita sem plantio. Não tem como você colher o que não plantou. Então veja, se eu vivo em necessidades, eu colho ajuda. No sentido de, se eu estou sempre em necessidade, o Senhor mandará ajuda. E o que que é isso? Pão para comer. Não tem como eu plantar um pé de pão. Pão é para comer. Então eu vou matar minha fome. E amanhã eu tenho fome de novo. Então o Senhor virá e mais uma vez matará minha fome. E no outro dia eu vou ter fome de novo. E o Senhor virá e matará minha fome. E no outro dia eu terei fome de novo. Então eu me torno alguém somente sendo um consumidor. Agora, quando eu passo a ter um outro nível de entendimento, eu passo a não ser mais aquele que está só em busca de provisão, mas eu estou em busca de semente. Senhor, aquilo que você me entrega na minha mão, eu dou, ou seja, eu planto e também como. Então, veja só, eu tenho um saco de milho. Eu posso fazer uma pamonha, uma pamonhada e comer uma semana. Mas eu posso plantar metade do saco de milho e fazer uma pamonhada para mim comer 3 dias. Tudo bem. Mas com metade de um saco de milho, eu vou colher uns 50 sacos de milho. Que aí eu vou comer e vou plantar mais uns 25 sacos de milho. Que aí eu vou ter uns 100 sacos de milho. Ou seja, vai chegar um tempo que eu vou estar abastecido e não terei mais necessidade. Qual é o problema do crente?
que ele pensa somente na questão chamada provisão e não na abundância. Porque foi nos ensinado que isso não é para nós. Quem aqui é do tempo, e quem o ano passado participou, né, quando a gente estava falando da reforma apostólica, uma das grandes doutrinas que entraram no meio da igreja, na verdade a gente viveu dois extremos. Um era a doutrina da miséria. Aí entramos na doutrina da riqueza. Ou seja, teve um tempo que a gente pensava o quê? Que crente tinha que ser miserável, porque a riqueza é do diabo. Daí a gente passou por um tempo, quando surgiu esse movimento apostólico, aí surgiu a teologia da prosperidade. Não. Crente que está passando por dificuldade financeira é porque está em pecado. Né? Quem lembra disso daqui, né? Tá, já vou explicar, Carol. Então veja só, o que que eu preciso entender aqui? Que essa dinâmica que a gente carregou por um tempo, que é chamado de estoicismo. O que é o estoicismo? Estoicismo é uma doutrina que diz: quanto mais pobre, mais perto de Deus eu estou. Esse é o estoicismo. Ela vem com uma característica de negar tudo, deixar tudo. Então eu não posso ter apego a nada. Eu não posso ter nada, eu não posso me apegar a nenhum bem. Isso lembra muito a imagem dos monges, né? Ou seja, eu deixo tudo, vou para um canto e fico só meditando, vivendo de brisa, né? Ali fazendo fotossíntese, né? Tal, aquela coisa toda. E aí a gente vai trabalhando isso. Então essa era uma doutrina que veio da igreja romana, né? Do estoicismo no meio da igreja. E aí é uma doutrina franciscana. E aí, o que que a gente começa a pegar aqui? Vamos lá. Quem nunca, né? Quem nunca, dos crentes mais antigos, tinha isso, que falava assim: nossa, você viu? Vou lá na casa da irmã Quitéria. Nossa, que irmã abençoada. Irmão, ela não tem nem o que comer. Pobrezinha, mas meu Deus, né, como Deus usa ela. Então a gente tinha sinal de pobreza como um sinal de ser usado muito por Deus. E se o pastor ou o irmão era mais abençoado, esse era mundano. Ele está pensando demais nas coisas dessa terra. Ele é muito mundano. Ele é muito. Esse irmão é muito carnal. Muito carnal. Mas aí a gente vai para a Bíblia. Quem que sustentava o ministério de Jesus? As mulheres dos homens ricos, né? É hipocrisia. Aí eu falo, é uma hipocrisia, né? Jesus fala da riqueza, mas ele era sustentado pelos homens ricos. Que hipocrisia, né? Então, irmãos, veja só. Na verdade, Jesus nunca falou da riqueza, Jesus falou ao amor e à confiança que as pessoas tinham nas riquezas. Mas entenda, a abundância sempre foi um projeto de Deus para o ser humano. Deus criou o ser humano no meio de abundância, não no meio da escassez. E esse é o contexto que Deus criou. Mas eu preciso entender que há uma colheita e há um plantio. E também há ideias criativas. Por isso, ele vai dar semente ao semeador. Mas o problema é que a gente não quer ser semeador, a gente quer ser consumidores e viver sempre dependendo da provisão de Deus. Veja só, deixa eu pegar aqui um texto. Eu amo esse texto aqui, gente. É, eu amo tanto que eu nem lembro onde tá. Ah, o quê?
Aqui, Josué capítulo 5. Olha o que ele diz aqui, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães ázimos e cereais tostados comeram nesse dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Está parado para pensar nesse texto? Gente, praticamente 40 anos o Senhor provendo na vida deles. 40 anos. Porque a gente pensa, olha a mentalidade que a gente tem, que Deus quer que a gente não produza nada, que a gente dependa dele. A gente tem essa visão. Não, Deus não quer que eu faça nada, Deus quer que eu fique dependente dele. É mentira, queridos. A dependência de Deus não é ausência de produtividade. A dependência de Deus é entender que mesmo produzindo, não é os meus braços que me sustentam. É isso que Deus quer que eu entenda. E eu preciso entender que mesmo sendo alguém tão produtivo, eu não posso confiar nos meus braços. E isso acontece como? Que tem momentos que é tão produtivo, mas de repente cessa. Aí ele quer saber se você vai ficar desesperado ou se você vai continuar, vai continuar adorando ele. Entendeu? Veja só, é o caso de Abraão e Isaac. Eu tenho um filho, então me dá. Te dou, Senhor, não tem problema. É teu. Você entende o negócio? O Senhor não quer que você pare de produzir. O Senhor quer que você nunca esqueça que não é a tua produção que te sustenta, é o Senhor. Nunca se esqueça. Mas voltamos para o texto. 40 anos de maná. 40 anos de maná. Ah, estavam do jeito que Deus queria. Estava do jeito que Deus queria. Deus sustentando eles. Não, Deus nunca quis isso. Pelo contrário, Deus disse que queria dar uma terra que emana leite e mel. Deus nunca queria, Deus nunca quis isso. Isso foi uma provisão. Tal é verdade que o dia que eles chegaram em Canaã, celebraram a Páscoa, plantaram, colheram, comeram, o maná cessou. Por que eles não ficaram agora na terra sem fazer nada e comendo do pão do céu? Porque essa não era e nunca será a vontade de Deus para nós. O Senhor sempre espera que você seja produtivo, porque você é fonte de produtividade. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos criativos e produtivos. Mas a gente se limita a sermos simplesmente alguém inativos e improdutivos, esperando que tudo caia do céu. Essa nunca será a vontade de Deus. A Bíblia é recheada de exemplos para tudo isso. Mais uma vez, deixa eu só colocar o meu computador para carregar aqui, só um momentinho. A Bíblia é sempre recheada de, de exemplos. Um outro exemplo, já até citei isso, né? Aquela mulher que, que o marido era profeta e morreu, deixou dívida e os filhos estavam agora sendo
vendidos como escravo para pagar a dívida. E o profeta diz: o que que você tem? Eu tenho só um pouco de azeite. Tá bom, pegue vasilhas, vá para dentro da tua casa, despeja azeite em todas as vasilhas. E eles fizeram. Eles fizeram. Chegou um momento que ela chegou e falou: olha, peguei todas as vasilhas que eu pude e o pouquinho de óleo deu um montão de óleo. O que que ele disse? Vá e venda. A gente não para pensar nesse ponto de empreendedorismo. Vá e venda. Por que que da vasilha não saiu um monte de moeda de prata? Por que que da vasilha não saiu um monte de moeda de ouro? Por que que o Senhor não disse, escatim bim você não der mais nada? Por que que ele não orou e de repente, pum, o cara teve um sonho dizendo, não cobre mais os meus filhos. Ele era profeta. Se cobrar, eu te mato. Por que que o Senhor não mandou alguém lá para pagar a dívida dele? De repente, o Senhor mandava e falava com o rei, olha, eis que aqui está meu filho, que era meu profeta e me servia, vai lá e pague a dívida dele. Pegue o que você tem. O que que você tem? Eu tenho óleo. Então agora você vai ser vendedora de óleo. Bora. Você entende que ela teve que empreender? O apóstolo Pedro, ele vai lá cobrar o apóstolo Pedro. Jesus paga imposto, Pedrão? Ih, rapaz, paga. Jesus paga tudo, meu irmão. Jesus não deve para ninguém. Ele nem sabia se Jesus pagava ou não pagava, né? Paga. Jesus paga tudo. Beleza. Pedro vai chegando lá, Jesus antecipa. E aí, Pedrão, te cobraram, né? Então faz o seguinte, toma aqui dinheiro, rapaz, eu pago. E aí, para e pensa. Isso aqui são coisas que eu penso. Se Jesus tinha tesoureiro e se Judas ficava com a bolsa, será que ele não tinha dinheiro? Será que não tinha dinheiro na bolsa de com Judas? Para mim, tinha, meu irmão. Com certeza tinha dinheiro. Porque Jesus não é quebrado. Então tinha dinheiro ali. E por que que Jesus não pegou e falou, pega lá com Judas lá, vai lá pagar a conta? Porque eu penso comigo, porque esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Porque isso aqui nos acostuma mal. Pega o teu filho e começa a fazer isso, paga tudo para ele. Não deixa ele trabalhar, paga tudo para ele. Vê como que vai, ou quem vai se tornar essa pessoa. Dê tudo para ele, sem ele ter esforço nenhum. Ele quer isso? Vai lá e pague para ele. Ele quer não sei o quê? Vai lá e dê para ele. Vai lá e faça isso para ele. Você vai ver, querido, que você vai criar simplesmente alguém fraco. Agora, para mim, Judas tinha dinheiro. Jesus tinha dinheiro para pagar o imposto. Mas Jesus disse: Pedro, faz o seguinte, vai pescar, filho. Você vai pegar um peixe e na boca desse peixe vai ter uma moeda. Paga o meu imposto e paga o teu imposto. Então veja, Pedro era o quê? Pescador. Então vai lá trabalhar no que você sabe fazer. Pega a tua habilidade e na tua habilidade eu vou te abençoar. E com isso eu vou prover a você e multiplicar. Se Pedro fosse taxista, meu querido, vai lá, pega o teu táxi, faz uma corrida, você vai pegar um cliente, você vai fazer uma corrida boa. Se Pedro fosse um engenheiro, vai lá, faça um projeto. Se Pedro fosse um encanador, vai lá, vai conserta cano. Se Pedro fosse jardineiro, vai lá, meu irmão, pega uns 3 terrenos para limpar. Irmão, vai lá e faça. E aí depois você vem e paga. Agora você viu um negócio interessante? Jesus tinha dinheiro, mas foi pelo trabalho de Pedro que o imposto foi pago. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso é semeadura. Você entendeu? Porque, rapaz, você vai lá pescar, você vai pegar o dinheiro, se você pescou, o dinheiro é teu, mas você vai pagar o meu imposto primeiro. Então, isso é o que eu entendo o apóstolo Paulo dizendo: Deus dá semente ao semeador e pão para quem tem fome.
Então veja só, eu termino hoje aqui dizendo exatamente isso. Hoje nós quebramos algumas mentalidades. Primeiro, queridos, não fique esperando só provisão. Provisão é um tempo da nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos produtivos. Mas para que você seja produtivo, você tem que ser inteligente. Então entenda, a produtividade, ela precisa vir com sabedoria. Ela precisa vir com destreza. Então preste atenção. Eu já conheci muita gente que fala assim, não, sou burro mesmo, não aprendo. Não aprendo, sou burro mesmo. Não para. Nenhum ser humano é burro. Nenhum. Eu digo que nós somos simplesmente bloqueados por causa do nível de trevas que nós entramos. Mas nenhum ser humano é burro. Todo ser humano é criativo. Só por ser humano, nós somos totalmente criativos. Temos uma alma e por ter uma alma, somos extraordinários. 2 pontos que nós aprendemos aqui. Nunca chegue diante do Senhor com tristeza e nunca chegue diante do Senhor porque você tem necessidade. O Senhor sabe do que você precisa. Chegue diante do Senhor com muita alegria. Plante com muita ousadia. Mas entenda, o Senhor não vai fazer com que isso caia do céu. O Senhor vai te dar revelações do céu. E você vai produzir ideias criativas. Não pense que você vai deixar uma oferta e no outro dia vai aparecer dinheiro para você. Não, queridos. Você pode entregar a tua oferta e vai aparecer ideias para você. Vai aparecer ideias para que você possa desempenhar o papel. O crente, infelizmente, ele não quer ser produtivo. Ele quer receber tudo de graça do Senhor. Me dá. O Senhor, ele não traz essa característica. Não é a característica do reino. Então se habilite, estude, cresça, crie habilidade naquilo que você gosta, seja bom no que você faz, seja indispensável, seja alguém que se torne indispensável, seja alguém que se torne referência, irmão, pode ser no que for, se torne uma referência. Mesmo que você faz um negocinho, mas que aquilo seja uma referência. Mas não, nós queremos ser genérico e ter valor de coisas extraordinárias. É aquele negócio, eu quero ser um Luiz Vintão e ter valor do Louis Vuitton. Você entendeu? Então, irmãos, preste atenção, entenda. Eu preciso ter o valor específico daquilo que realmente eu tenho habilidade. Lembre-se, o valor não está na minha força. O valor está na minha habilidade. Como ser humano, você é pago não pelos teus braços, mas é pela tua inteligência. Você sabe disso. Ninguém me contrata. Quando é contratado pelos braços, é uma coisa. Eu contrato a tua força, é um preço. Agora, eu contrato a tua inteligência, meu irmão, é outro preço. Aí é outra coisa. Porque aí você se torna específico. Porque agora você vai trabalhar com coisas específicas. Então, assim, o texto de hoje, a leitura de hoje, né? O apóstolo Paulo está apesar de estar comunicando a igreja, chamando a atenção da igreja, né, exortando a igreja, chamando a igreja para um tempo de colheita, para a necessidade da igreja e aquela coisa toda. Mas eu deixo aqui hoje para vocês. Queridos, não perca tempo. Não fique só orando por provisão. Eu creio que Deus provê tudo. Deus nunca nos deixa abandonado. Mas não é isso que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você plante e você colha. Porque em vez de você ser um consumidor do reino, você vai ser um gerador do reino. Entendeu? Em vez de você só ficar esperando que o reino te sustente, não, querido. Você vai ser um recipiente de derramar para sustentar o reino. Você vai ser um multiplicador. Lembre-se, olha só, o Senhor deposita 5 moedas e recebe de volta 5. Você entende o que o Senhor quer? O homem é multiplicador. Lembra? Multiplique.
produza. Então, tudo que do reino cai em mim e produz, eu me torno extraordinário. Tudo que cai em mim e eu consumo, eu só me torno um, um como que eu disse? Eu me torno uma estagnação. Ou seja, é mais ou menos assim. Imagine agora que no Brasil todo mundo pare de trabalhar e vai ser sustentado pelo governo. Acaba. É óbvio que no reino dos céus é diferente, porque sempre terá provisão. Mas entenda que não é o padrão. O padrão é aqueles que produzem, eles sustentam aqueles que não estão conseguindo produzir em um momento, seja por doença, seja por incapacidade ou por alguma coisa. Mas lembre-se que é os que produzem que mantêm a máquina girando. Então, o reino de Deus também outorga a nós o direito de produtividade. Se você pegar, sempre vai ser. O Senhor dá uma semente e o ser humano multiplica e entrega dobrado para o Senhor, dizendo: toma aqui, Senhor. E o Senhor disse: bom servo, bom servo. Aquele que recebe a semente e fica estagnado, o Senhor diz: mau servo. Então, que você tenha hoje essa capacidade e essa vontade de dizer: Senhor, me faça produtivo, me faça produtivo. Não importa, irmãos, que momento que você esteja passando, não importa o momento que você esteja passando. Não se conforme com isso. É isso que eu digo, não se conforme. Não importa o momento que você esteja passando, não se conforme com isso. Essa não é a vontade de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo: é a vontade de Deus, apóstolo. Não, não, não é a vontade de Deus. Essa nunca será a vontade de Deus. Deus quer te usar para abençoar muitos. Agora, se você está no caso de precisar ser abençoado, com certeza Deus vai suprir suas necessidades. Com certeza. Mas a vontade de Deus é que você não viva de provisão, mas que você seja um provisionador do reino. Por isso, dá pão ao que tem fome, mas dá semente ao semeador. Hoje eu quero que você pare e pense: você só tem fome ou você semeia? Entende aqui? Você tem fome ou você está no ato de semear? Você está precisando de pão ou você está precisando de semente? Se hoje você é o que está precisando de pão, amém, queridos. Receba o pão e o Senhor dá a provisão. Mas entenda, procure sementes. Procure sementes. Porque só pão eu vou ser só um consumidor. Procure sementes. Multiplique aquilo que o Senhor está dando para você. Essa é uma doutrina que o Senhor nos dá. Amém? Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe a tua frutificação. Deus abençoe o poder, né, do gerar. Deus abençoe as tuas mãos. Deus abençoe o teu gerar. Essa é a palavra. Que Deus te faça um gerador. Porque eu sei que ao plantar, você vai colher. E o Senhor fará com que você viva a abundância, né? Leite e mel é o que o Senhor tem para nós. Amém? Deus abençoe, queridos. Até amanhã. Nós terminamos a carta de 2 Coríntios e simbora. Shalom, shalom.